Eu agora acho que é minha obrigação aceitar um convite desses aqui de vocês, ou fazer algumas mais postagens, qualquer coisa que seja para mostrar para as mulheres que eu sempre tive medo também, mas eu fui com medo a si mesmo. Pensando você, enquanto mulher, líder, como é que você se preparou para isso? Como é que é a Daisy líder? Se você gostaria de trabalhar para Daisy? Eu gostaria muito. Boa! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Isa. E eu sou o Júlio. E você está? Na Diretoria. O seu podcast sobre inovação, gestão, os bastidores das organizações e, é claro, sobre a sua carreira. Isa, quem é a nossa convidada ilustre de hoje? Então, a gente apresenta com grande felicidade nossa convidada de hoje, que é a Daisy Gelman, uma verdadeira líder moldada pela coragem, autenticidade e compromisso com a diversidade, inclusão e sustentabilidade. Daisy ocupou posições de liderança em finanças, tecnologia da informação, RH, jurídico e suprimentos, sempre demonstrando habilidade em harmonizar diversas funções estratégicas e o operacional do dia a dia. Sua voz ressoa poderosamente no cenário corporativo, onde ela não apenas defende, mas pratica ativamente a promoção da diversidade, equidade de oportunidades e a valorização de todas as vozes. Hoje, ela atua como vice-presidente Latam de Finanças e Suprimentos da mineradora AngloGold Ashanti e quebra barreiras e faz história, como única mulher em 189 anos da companhia a ocupar essa posição. Ó! Uau! Muito bom! A AngloGold Ashanti Brasil. A AngloGold Ashanti completa 190 anos agora em 2024. Desde 1834, essa empresa pioneira de Nova Lima, Minas Gerais, desbravou caminhos na produção de ouro. Hoje é uma das líderes mundiais desse mercado, com operações em Minas Gerais e Goiás, contando com uma equipe de mais de 3.000 colaboradores. Conhecida por sua tecnologia avançada e compromisso com sustentabilidade, a AngloGold Ashanti busca sempre o melhor em engenharia para uma mineração mais segura e responsável, deixando um legado positivo por onde passa. Sintonize-se conosco e descubra mais sobre essa trajetória de sucesso. Então, Daisy, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente, por trazer por nos dar a oportunidade de falar sobre a sua carreira, sobre a sua trajetória. Se apresenta para o nosso público. Obrigada pelo convite inicialmente, né? Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela apresentação, palavras generosas. Não colocamos nada a mais. Nada. Obrigada. Eu tenho muito orgulho da minha carreira, né? São mais de 35 anos que eu trabalho principalmente na mineração. Eu já tive algumas passagens por outros negócios também, mas eu fiz minha carreira mesmo mais na mineração. Comecei muito nova, já trabalhei em grandes empresas, né? Tive na Samarco, na Emberg, na Vale, né? São tantas, tenho até receio de não mencionar alguma. E eu sempre quis ser diretora, eu não sei o que aconteceu, porque, né? Eu lembro um dia que eu estava assim numa reunião e que eu olhei, eu fui no outro andar e era o andar da diretoria. Então eu olhei e falei, gente, é aqui que eu quero estar. Olha. Porque tinha uma secretária, antigamente tinha essas coisas, né? Era uma secretária para cada diretor, era um motorista para cada diretor. Eu falei, gente, que coisa mais interessante. E aí eu me especializei, estudei muito. Eu acho que, né, para toda carreira, para toda posição que a gente quer chegar, a qualificação é primordial, é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Isso fez com que a minha qualificação e a vontade, né, de estar em mais empresas, de conhecer novos produtos, de viver novas experiências, para mim foi muito bacana. Eu trabalhei aqui em Belo Horizonte, depois eu mudei, fui para Bahia, morei em Goiás, eu já morei no Rio, já morei em São Paulo, eu estava morando em Salvador há pouco tempo, quando eu tive o convite de vir aqui para AngloGold Ashanti, que eu achei assim perfeito, que é voltar para casa, né? Depois de vários anos que eu fiquei fora, eu fiquei quase uns 10 anos fora.
voltar para Belo Horizonte aqui em Nova Lima foi muito bom para mim. E numa empresa que eu estou gostando muito, então tá bem bacana. Que bom. Muito bom, eu acho que é muito legal perceber, né? Acho que teve a inspiração, né? Vamos falar assim, ou o desejo, eu quero chegar lá, mas também teve todo um planejamento, todo um trabalho para se chegar numa posição de diretoria, né? Toda uma preparação para isso. Isso é fundamental. Uma das coisas que eu sempre falo é assim, primeiro você tem que saber assim, o que você quer. Porque o que a gente não quer, a gente sabe, né? Uhum. O que não quer é mais fácil. É mais fácil. Na hora que você define assim, o que eu quero, tudo que você passa, os desafios, eles ficam mais leves. Porque você sabe que você tem um objetivo. Né? Então, eu estudei muito. Eu brinco que eu sou estudante profissional. Várias vezes, assim, meus amigos estavam saindo, estavam se divertindo e eu estudando. Ou trabalhando muito, mas eu tinha um propósito, e era o propósito de ter uma carreira bacana, de ser uma pessoa realizada. Eu sempre gostei muito de trabalhar. Deise, e assim, pensando na sua carreira, você tem algum momento específico, assim, eu falo porque eu gosto muito de estudar e até no meu doutorado, a minha tese é uma pesquisa histórica que a gente chama, né? A gente vai avaliando uma história e tentando identificar ali na história quais foram os pontos, assim, de virada de chave, assim. Se você tivesse que elencar na sua carreira, quais foram esses momentos, assim, ou os acontecimentos que realmente você acha que te colocaram nessa direção, assim, que marcaram realmente a sua trajetória? Fala assim, não, depois que eu passei por isso, a minha carreira mudou. Teria algum evento específico, assim? Quando eu tive meu filho, porque é tanto desafio para voltar ao trabalho, né, com a criança pequena, a estrutura toda, né, você tem que ficar mais forte, mais fortalecida. Para mim foi um ponto que foi complexo. E eu tive uma época também que eu numa empresa que eu estava, que a gente teve um grande desafio, mas foi um grande desafio. E eu tive que fazer negociações, assim, bem drásticas, bem impactantes. Uma situação de crise mesmo? Muita crise, muita crise. As crises me impulsionam. As crises me fazem estar preparada para qualquer coisa. Eu costumo falar que qualquer coisa que você quiser, de qualquer empresa, de qualquer desafio, eu já passei. E o chefe meu, eu ria dele, ele falava assim, nossa, eu não estou indo em casa, eu não estou dormindo, não estou falando nada, mas meu currículo está rico demais, porque são tantas experiências, muitas experiências. Depois disso aqui, pode acontecer qualquer coisa que eu dou conta. Mas isso é muito interessante, né? E aí, lembrando um pouquinho da minha trajetória, alguns líderes que me inspiraram, às vezes a gente começa a olhar para aquele processo, para aquele momento e sentir muita dor, né? Nossa, tá difícil, meu Deus, como é que eu vou passar por esse desafio? Mas depois que passa a tormenta, você olha para trás e você consegue ver quais competências eu desenvolvi, o que eu faria diferente, então quais lições eu levo para frente. E para os seus próximos desafios, você está muito mais fortalecido, né? Então, no momento de viver aquela dor, é difícil, dói muito mesmo. Mas depois, você olha, tá passando praticamente a mesma coisa e fala assim, não, é isso aqui, vamos por esse caminho, isso aqui, calma, aqui, vamos mais pra frente, vamos fazer essa articulação. Então, são pontos interessantes que é a vivência, a experiência, é a rodagem mesmo, né, que faz a gente conseguir, eu acho que tá mais preparada no futuro para desafios mais complexos. A riqueza de viver o momento, a experiência, o desafio e saber que tem que olhar para a solução. Uhum. Problema é sempre, né? Problema é o que mais tem, né? E assim, eu tenho a certeza que não vai acabar, né? Vai continuar tendo. Todo dia tem um novo. Todo dia tem um novo, né? A gente mata 100 e vira 200, 300, né? Não tem como. E é assim, a vida é assim. Eu vivo bem assim. Com problema, resolvendo, olhando formas novas, né, de resolver e colocando sempre no time, junto, a diversidade, para você ter opiniões diferentes, para ver quanto mais diverso o grupo, mais possibilidades de outras formas de resolver que às vezes eu não estou vendo.
Eu acho isso muito, muito interessante, é muito mais rico, né? Então, qualquer experiência, por mais difícil que ela seja, às vezes na hora a gente nem consegue nem pensar tão difícil que tá, né? Que não dá nem tempo, né? Mas depois que ela passa, é bom sempre olhar o que podia ter sido feito diferente, o que eu aprendi com aquilo e principalmente assim, por que isso aconteceu, né? Pra gente poder caminhar. Daisy, e uma questão que me veio à mente aqui, porque óbvio que eu acho que E a gente vai ter muitas mulheres te assistindo aqui e se inspirando na sua história, né? Eu acho que é inegável isso. E você hoje é uma mulher que está numa posição de liderança e não chegou aí por acaso, como você comentou. E aí talvez exista uma curiosidade para quem está nos assistindo, e aí eu queria te perguntar diretamente se tem alguma característica, alguma competência sua, ou se puder listar as 3 competências que você adquiriu ao longo do tempo, falar assim, não, hoje esses são meus 3 pontos fundamentais, assim, são características minhas que eu desenvolvi ao longo do tempo, que são fundamentais hoje para exercer o meu papel como vice-presidente, assim. Quais seriam essas suas fortalezas que você destacaria, assim, para o público, especialmente para as mulheres que vão olhar para você e vão, talvez, se preparar hoje desenvolvendo essas habilidades para o futuro? Resiliência é base, né? Resiliência não tem como não ter, né? Quanto mais você se posiciona na carreira em cargos mais de direção, é muito complexo, né? São decisões complexas, então você precisa ser uma pessoa resiliente. E eu sou bastante resiliente, não é nada que me quebra, não. Venta para um lado, venta para o outro, tomba para cá, tomba para lá, mas continua firme. Isso é ótimo, e é difícil, porque você, normalmente nessas posições, você se depara com decisões complexas, sim, decisões que impactam o negócio, impactam vidas de todas as pessoas que trabalham contigo, e em alguns momentos são tormentas, são coisas difíceis. E venta muito. É muito vento. Então você tem que ter resiliência para poder tombar de um lado, tombar para o outro, mas continuar em pé. Persistência, eu não desisto. Não desisto, eu acho importante. Se eu quero uma coisa, se eu tenho um objetivo, se a gente está trabalhando em prol de alguma coisa, por mais errado que possa dar um dia ou outro, se você continua insistindo, e você vê pela história, né, vários personagens que a gente vê hoje, que são super famosos, assim, quebraram 10 vezes antes de ter o primeiro sucesso. Então, se você não persiste, né, persistência é muito importante. E junto também com a abertura para mudança. Tem que abrir para mudar. Mudar é bom, né? Às vezes não é tão fácil, mas mudar é bom. Fazer coisa diferente, olhar outra coisa, né? Igual me falaram, às vezes, eu mais tempo, quando vai mudar para Bahia, eu vou. Mas agora você está aqui, você vai para São Paulo? Eu vou, olha, São Paulo, que bacana. Eu estou em São Paulo. Salvador, excelente. Vão também. Legal. Não, muito bom. E você comentou, né, na sua apresentação inicial sobre como a diversidade é algo importante que você tenta potencializar. Quando a gente lê, né, e quando a gente também debate com mulheres, elas falam que sentem que é muito difícil chegar nesse nível de posição, né, de diretoria executiva, vice-presidência e até mesmo CEOs. Porque você até não vê pessoas lá. Então, você às vezes sente que não tem caminho para a mulher chegar lá. E quando a gente tem, né, já de uma outra perspectiva, pessoas que pensam esse ambiente mais inclusivo, eles falam de quão importante porque você tem diferentes óculos, diferentes perspectivas, né, para debater um mesmo assunto. Então, isso também qualifica o processo de decisão, né? Conta pra gente, assim, como é que você tem trabalhado na sua trajetória para trazer mais mulheres contigo e para proporcionar esse ambiente mais inclusivo. Eu acho isso um assunto super importante, porque pelas estatísticas todas, né, as mulheres às vezes elas começam a trabalhar e desistem. Então eu tento com o meu exemplo. Eu agora acho que é minha obrigação aceitar um convite desses aqui de vocês, ou fazer algumas mais postagens, ou qualquer coisa que seja para mostrar para as mulheres que eu sempre tive medo também, mas eu fui com medo a si mesmo. Eu sempre tive dificuldade.
não é um mar de rosas, mas o resultado final é muito bom. Então, o que eu tento, né, sempre fazer é conversar mais com as pessoas, né, mostrar para mais mulheres, participar de grupo de mulheres. Eu participo de vários grupos de mulheres que a gente tem lá na AngloGold. Tento conversar o máximo que eu posso sobre a minha trajetória, falar o que aconteceu, né, como que foi, e entender que quando tem, né, como eu falei no início, quando você tem um objetivo, quando você sabe onde que você quer chegar, se você se qualifica, né, se você persiste, se você entende que é importante, que vai te fazer bem, vai ser mar de rosa, como eu disse? Não vai, mas é possível. Eu estou aqui hoje. Né? Se eu estou aqui hoje, qualquer uma de vocês, né, qualquer pessoa, o que quiser, né, independentemente, né, até do gênero, mas focado um pouco mais em mulheres, né, que é um pouco mais complexo às vezes, né, a dificuldade, né, as dificuldades parecem que podem ser maiores de vez em quando. É só tentar e querer. Agora, é duro, não é sempre mar de rosas, né? Eu lembro que às vezes eu ia viajar a trabalho, alguém, né, me falava, você vai viajar para algum lugar, assim, né? Todo mundo falou assim, nossa, vai pra praia. Eu falei, aham. Vou te mostrar a praia lá da mina que eu tô indo. Quente lá. Quando eu trabalhava na Bahia, era direto, todo mundo falava, você vai pra praia, né? Eu falei, vou. Vou sim. Não, e é engraçado porque existe uma mística por trás dessa coisa de pessoas que viajam a trabalho, né? A gente que viaja muito a trabalho, a gente fala assim, pelo amor de Deus, eu quero ficar em casa um pouco, né? Isso, e quando fala comigo assim, que você vai ter suas férias, vai ficar em casa. É isso, inverte a lógica, né? Qualquer lugar que seja fora de um aeroporto é bem interessante. Mas conta pra gente, assim, quais foram, talvez, desafios que você encontrou na trajetória, né? Porque a gente fala, é difícil, existem barreiras. Eu acho que tem um momento claro quando a mulher decide ser mãe, porque ela tem ali uma pausa, né, um tempo, no mínimo, da licença maternidade, onde ela se descola da sua carreira profissional, e eu acho que todo mundo fica naquela, mas eu queria estar mais tempo com a minha criança, mas eu também tenho a minha carreira que eu gosto, e tem a sensação de que está devendo em todos os lados. Mas conta, assim, quais foram barreiras que você encontrou na sua carreira, mas que você conseguiu transpor para estar onde você está hoje? Eu sempre me estruturei muito em casa. Uhum. Eu sei que não são todas as pessoas que conseguem esse apoio, né? Para poder ter tranquilidade de estar no trabalho e não ficar preocupada com o meu filho em casa. Isso eu sempre fiz. Porque eu acho que eu seria mais prejudicial para ele do que fazer um bem se eu tivesse parado de trabalhar e ficado em casa com ele, porque eu sou uma pessoa frustrada. Pessoas frustradas, pessoas tristes, pessoas que não estão bem com elas mesmas, eu acredito que não consegue criar um filho de uma maneira melhor. Muitas críticas, né, e muitos comentários e muitos julgamentos, que eu acho que toda mulher passa por isso, né? Mas você teve filho e você está trabalhando, você não toma conta do seu filho? E eu sempre tive muita tranquilidade. Tomo conta demais. É meu filho querido. Mas eu sou uma pessoa, né? Eu gosto de me realizar, eu gosto de trabalhar, eu sempre gostei muito de trabalhar. Mas desafios sempre nessa questão, né, às vezes, de alguns comentários, de alguns julgamentos, situações que, infelizmente, quando tem um ambiente muito masculino, né? A mineração é assim? A mineração é muito masculina. Antigamente, não tinha tanta abertura para o feminino, para a mulher, Agora tem muito mais. Os programas que a gente tem lá na AngloGold Ashanti para acolhimento das mulheres, qualificação, a gente tem o PRO, que é de qualificação, a gente tem o ALMA, que é de gestão, de incentivo de gestão de mulheres para o crescimento em posições gerenciais, que é uma meta que a gente tem. Então, são escolher empresas também que acolhem, que dão esse acolhimento, né? Que hoje tem muitas, né? Hoje essa é uma prática que já está intensificando, né? Cada vez mais. Uhum. Acolhimento à mulher. Felizmente, né? Tem a adesão à empresa cidadã, né? Que agora a gente também, a AngloGold aderiu, que é
6 meses, né, de licença maternidade, 20 dias de licença para os pais também, né? Então, procurar estar em empresas, em ambientes acolhedores também ajuda bastante. E sempre saber, assim, desafio vai ter mesmo, né? Mas juntas, né? O apoio também, né? Eu acho que antigamente tinha isso muito mais, que havia um pouco mais de competição entre as mulheres. Eu acho que isso também é uma coisa que está mudando bastante. Da mulher ver a outra como uma aliada, ou como uma pessoa que trabalha também, que tem as suas dificuldades também, e que pode, né, como eu falo sempre eu falando da minha carreira, eu mostrando o que me fez chegar aqui, que seja um incentivo para as mulheres também verem que tudo é possível, só querer, mas tem que querer mesmo. Daisy, e assim, falando um pouquinho de liderança, né? Você hoje é uma exímia liderança. A gente queria falar um pouquinho de estilo de liderança e depois a gente pode até, se o público quiser, e a gente pode compartilhar mais conteúdos até profundos, né? Conteúdos ricos sobre liderança, tipos de liderança. Eu acho que fica aqui para provocação do público. Mas eu queria ser bem direto, assim. Como é que é a Daisy líder, assim, pensando na sua relação com suas lideradas e liderados hoje em dia? E aí eu quero que você feche, assim, primeiro eu queria que você contasse como é que é o dia a dia. A gente estava até discutindo aqui antes, né, um pouco dos relatórios, desse rigor aí nos documentos, e aí eu queria te perguntar como é que é esse seu estilo de liderança e se você gostaria de trabalhar para a Daisy, assim, é isso, assim, olhando para o seu estilo, você gostaria de trabalhar para você? Eu gostaria muito. Boa! Agora, por quê, né? Eu acho que o principal para mim é eu fazer a pessoa que está trabalhando comigo crescer. Eu tenho foco total no crescimento do profissional que está comigo. Eu preciso ter comigo profissionais que são melhores do que eu, bem melhores. E é isso que eu faço o tempo inteiro. Normalmente eu não falo a resposta, mesmo eu sabendo qual que é a resposta, ou eu achando que eu sei a resposta, né? Que a grande qualidade de toda decisão é ser plural, né? Ter mais pessoas participando. Então eu faço perguntas. Todo mundo que trabalha comigo, sabe, é os 5 porquês. Qualquer coisa que chegar para mim, eu pergunto por quê. E aí tem que responder 5 porquês. Se conseguir responder os 5 porquês, acabou, não precisa de mais nada. Legal. Não, muito interessante. E esse negócio do porquê, né, acho que só trazendo um pouquinho... É uma ferramenta, né, gente? O 5 Whys aí é uma ferramenta gerencial mesmo, né? Assim. Que você vai chegando não só na superfície do problema, mas você busca a causa, né? A causa. Se você não trabalhar na causa, a gente fica... Enxugando o gelo. Vai enxugando. Então, você quer alguma coisa? Por quê? Isso, fazer isso. Mas por quê? Por quê? Você chega na causa, resolve. Mas não acha também que aí acabou, não. Porque aí vem outro problema. Aí você tem que chegar na causa daquele. É só não repetir os mesmos problemas. Se a gente tem um problema que acontece o mesmo várias vezes, você não está atuando na causa. E fazendo isso, a gente faz com que o profissional evolua. E eu acho que, sim, tanto eu como alguns gostariam de trabalhar comigo, porque vários voltam. Eu acho bacana isso. É um indicador de qualidade. Para onde eu vou, eles me seguem, né? Eles perguntam, tem alguma coisa aí, tem alguma posição aí, eu gostaria de trabalhar com você de novo. Esse é um bom indicador, né? Assim, você mudar de posição e as pessoas quererem te acompanhar é um bom sinal. Não é? Excelente, parabéns. É ótimo. Vou tomar isso como referência para mim, assim. Se alguém quiser trabalhar comigo de novo, eu vou entender como um bom sinal. E uma outra coisa que eu faço que é, assim, é bem forte em mim e eu não consigo fazer diferente, é a sinceridade com respeito. Com muito respeito. O meu objetivo é que as pessoas que trabalham comigo cresçam. Não é passando a mão na cabeça, né? Não é falando coisas que não são verdades, é tentando sempre extrair da pessoa o melhor dela. Né? Acho que isso é muito importante, né? Sempre em particular, né? Nunca acusando, mas sempre perguntando: você acha que esse relatório
ele traz todas as informações que a gente precisa para essa tomada de decisão? O que está faltando? O que você acha que está faltando? Se fosse você que fosse tomar essa decisão, você estaria satisfeito com essas respostas? É levar mesmo para a pessoa desenvolver e entender que excelência para mim é obrigação. Excelência é obrigação. Se me pede uma coisa, eu não entrego aquela coisa. Né? Tem aquela historinha, né? De um gerente que pede para um funcionário ir no supermercado ao lado e comprar maçã. Aí um manda 2, né? Um volta e fala, não tinha maçã. O outro volta, não tinha maçã, mas tem pera, jabuticaba, laranja, lima, pode fazer isso, pode fazer uma salada, pode fazer... Então, essa entrega, né? A entrega não do que é pedido, mas entender o motivo do pedido para que você possa dar mais opções. Isso é algo que eu sempre procuro fazer com as pessoas que trabalham comigo. Uma coisa chave que você comentou, e ontem eu estava debatendo isso, é que o sucesso de um líder não está nele. De jeito nenhum, é na equipe, é no time. E você vê que a sua equipe está crescendo, está desenvolvendo aquelas competências chaves, estão se tornando melhores profissionais, né? Profissionais mais completos, mais integrais. Eu acho que esse é o grande sucesso. E a gente já em um episódio comentou também que você dar avenida, você dar espaço para eles se desenvolverem é crucial para isso acontecer. Então, refletindo um pouquinho do que você está comentando, eu acho que tem 2 aspectos importantes. Eu não dou a resposta, porque senão você limita ele ao que você sabe, ao que você conhece. Às vezes, ele consegue chegar com mais insumos ou complementar aquilo que você já entendia como o suficiente ou o bom, né? E da mesma forma, se você dá a resposta, a pessoa não vai correr atrás. Ela não vai se desenvolver. E aí, realmente, você limita o desenvolvimento dela, né? Você se torna uma liderança limitante, né? E se eu entender que a minha resposta é a correta, é a certa, também eu posso estar errada, né? Sim. O direcionamento, né, pode estar errado. Às vezes eu estou vendo só sobre um aspecto, né, e se a gente coloca outras pessoas. Então, quando a gente envolve, né, quando faz perguntas, né, a possibilidade de vir algo melhor ela é grande. Eu lembro uma vez que eu estava numa empresa e um profissional que trabalhava comigo passou a noite inteira criando uma planilha para que o funcionário dele não errasse mais. Aí chegou lá de manhã para mim falando todo, nossa, passei a noite inteira acordado, mas agora essa planilha aqui, é só ele colocar os números aqui e vai sair o resultado direto. Eu falei, acho que ele não, nesse dia, nessa hora, ele não gostou muito de mim, não. Nessa hora ele não ia voltar a trabalhar com de jeito nenhum. Eu falei assim, agora você vai pegar essa planilha, vai guardar, vai deixar ela quietinha aqui do lado e você vai ensinar a pessoa que trabalha com você, ou como fazer essa planilha, ou como não precisar da planilha para não errar mais. Perfeito. Mas dar a ferramenta pronta, por um segundo ele ficou parado olhando assim para mim. Acho que ela tá meio maluca. E Deise, assim, pensando em valores, assim, primeiro que eu acho que vale uma questão de como é que você se identificou com a Anglo Gold para aceitar o convite. Eu acho que tem muito a ver com esse alinhamento de valores, né? Você sempre está num lugar que você enxerga que você compartilha ali dos valores, assim. E aí eu queria te perguntar, o que a Anglo Gold tem, assim, nesse um ano que você está lá, quase um ano que você está caminhando para a Anglo Gold, como é que foi essa sinergia, assim, quais valores que você tem, que você enxergou na empresa, que te fizeram ir para lá? E depois tem uma outra pergunta mais quente. Já vou emendar ela aqui. Quando que, e aí talvez tenha a ver com essa pergunta dos valores, né? Para você demitir alguém, assim, o que a pessoa, assim, se ela fizer, não tem discussão, sabe? É não negociável. É inegociável. Valor moral é inegociável. Qualquer quebra de valor moral é inegociável. Eu não negocio meus valores. Eu tenho valores fortes e a minha base é financeiro, né? Se você não confiar na financeira, né? Você acabou, né? Você vai confiar em quem, né? Sim. Não tem nem como. Então, meus valores morais, ética, eu não faço nada que não seja pela lei, que não seja o correto. E eu encontrei muito disso na Anglo Gold.
a vontade, o desejo genuíno de ter um resultado com sustentabilidade. Eu acho que essa é a meta que a gente sempre coloca lá. Eu não conhecia a pessoa que é o Senior Vice President, né, aqui do Brasil, que é o Marcelo Pereira. Eu respondo para a Jillian, que é a CFO do grupo. Ela fica em Denver. E eu senti nela assim, o valor da vontade da excelência, que é uma das principais características dela, e sentindo o Marcelo aqui, o valor do caráter da pessoa de bem, né? Isso me encantou, foi isso que me fez aceitar o convite, além da localização, né? Voltar para Minas não era uma coisa assim tão ruim. Não era tão ruim. Chega uma hora que a gente cansa de viajar mesmo. Mas se eu não tivesse esse conceito moral, né? Se eu não tivesse identificado com esse desejo genuíno mesmo de fazer o bem, de produzir, mas de forma respeitosa, né? Não é à toa que a gente está aqui há quase 190 anos, né? Cuidando das comunidades, cuidando do entorno, né? Fazendo o máximo que a gente pode. Então, para mim é isso. Sentir que eu estou no lugar onde o que é falado é feito, não tem greenwash, né? Que é isso a gente fala que é boas práticas, mas na hora que você vai ver cadê as práticas estão lá, as boas tem que procurar, né? Isso para mim é muito importante. Então, não trabalha comigo quem não tem esses valores, né, fortes. E eu não ligo para errou, errar todo mundo erra, é normal, né? Não é um erro que me faz não querer trabalhar como profissional, mas é a falta de transparência. Eu acredito muito que com transparência e com educação, né, também, né, não é forma de falar, mas se tem um desejo genuíno mesmo de crescer, não tem profissional que não consiga. Não, acho que foram lições, assim, muito importantes, ainda mais num setor, né, que a gente vê, por um lado, uma visão forte de ESG, mas também desafios importantes, porque é o setor de mineração, né? E você comentou essa questão de trabalho com comunidades, de envolver práticas sustentáveis, né? Eu acho que são pontos, assim, muito críticos para uma organização continuar crescendo, dados os desafios que se apresentam para, vamos dizer assim, para esse tipo de negócio, né? Uma coisa que eu queria te perguntar, e eu acho que conheci a história de algumas mineradoras, é sobre essa parte de ESG, né? Então, de você não pensar outros aspectos do negócio que potencializem tanto o seu negócio, mas também o ambiente, né? O contexto onde ele está localizado e por aí vai. Como é que tem sido essa visão de ESG para você, ou que práticas você tem visto no mercado e que podem ser interessantes, assim? O acolhimento à mulher, né, como eu falei agora há pouco, sobre a mulher se sentir bem na empresa onde que ela está, eu acho que é importante. As práticas, vou falar mais do aspecto, né, da mulher no trabalho, nas empresas. A gente, por exemplo, a AngloGold trocou, quando a gente começou com mais mulheres no underground, né, nos subsolos, nos caminhões e tudo, a gente mudou o uniforme, porque macacão para mulher ninguém merece, né? Então a gente trocou por calça e blusa. A gente tem locais onde que a gente consegue que as mulheres possam amamentar. O ambiente, né, todo ele conspira e proporciona melhores condições para a pessoa trabalhar. O desenvolvimento, melhores condições financeiras, econômicas, que isso dentro da empresa impacta o quê? Impacta o município, impacta o entorno, a qualificação de fornecedores que estão no entorno para qualificar mesmo, né? Não é privilegiar nem nada, mas é qualificar, proporcionar que eles cresçam, né? Porque não é para prestar serviço não só para a gente, mas ter condição também para as outras empresas, né, que possam estar do lado. Acho que essas condições todas, né, fazem com que a gente
saiba que pode ter perenidade, né? Respeito ao meio ambiente, às boas práticas, né? Isso é fundamental. E eu tô bem feliz de ver que isso é uma coisa que cresce cada vez mais, né? Em cada empresa, e o próprio consumidor mesmo, agora ele pede, né? Pede isso. Só compra o si. Se tiver, isso que eu tô achando muito bacana, não só do lado, porque não é só a empresa que tem que fazer, né? O consumidor também tem que, né? Da sociedade como um todo, eu tô achando bem um caminho, né? Sim. Pode melhorar muito ainda, mas eu acho que já caminhou bem, já está tão bem desenvolvido nesse aspecto. Pelo menos a consciência, né? A consciência da necessidade, da sustentabilidade na vida das empresas, da sociedade, ela está bem difundida já. Não, legal. Eu tenho mais uma dúvida. Hoje eu tô falando muito, né, Júlia? Que bom. Pensando você, enquanto mulher, líder, chegando numa nova empresa. Todo mundo fala que esse momento é um momento muito desafiador, porque você está vindo para uma posição de liderança. Naturalmente, não existia nenhuma mulher ocupando esse cargo, né? Como você comentou. Como é que você se preparou para isso? O que foram ações que você conduziu quando você chegou para garantir que fosse, assim, eu acho que que você criasse o seu espaço, mas também que fosse algo que se alinhasse às necessidades da empresa e não fosse visto como uma mulher líder, temos restrição ou não conseguiu se encaixar, sabe? Porque eu acho que é aquele grande desafio. Como é que eu, nova líder, nova gestora, trago coisas novas, porque estão me contratando, porque eu vou trazer novas perspectivas, uma bagagem, mas também como é que eu me preparo para entrar na rotina, no dia a dia da empresa. Entendendo a empatia da forma que ela tem que ser. Porque é fácil você falar que você é uma pessoa empática, né? Mas empatia não é fazer o que o outro, né? Olhar para o outro e entender a reação dele. É olhar para o outro com o olhar do outro. Não com o meu olhar. Eu custei aprender empatia. É difícil, né? Eu me colocava na posição da outra pessoa, mas quando eu me colocava na posição da outra pessoa, eu me colocava na posição da outra pessoa com os meus pensamentos. Aí não vale, né? Então, depois que eu aprendi o que é efetivamente empatia, se colocar no lugar do outro, da forma que o outro pensa, para você ver o que impacta isso na vida dele, nas reações dele, eu consegui entrar em várias empresas, já trabalhei em mais de 12 empresas, eu consegui entrar e sair das empresas sem esse impacto da reação de que alguém estranho que chegou para pegar meu lugar, ou alguém estranho que chegou e que não pensa exatamente igual a gente. E eu acho também fundamental, quando você chega numa empresa, não fala da outra, né? Dá vontade de perguntar assim, por que você saiu de lá, né? Se lá era tão bom e aqui tá... Isso é um cuidado que eu sempre tive. Eu entro numa empresa, eu não falo de maneira nenhuma na empresa anterior. Uhum. Eu não fico... A crítica, ela... Apesar da palavra, né, parecer assim... não muito boa, mas tem crítica construtiva, né? Tem de tudo. Mas eu procuro não julgar, não criticar. Eu pergunto, como é que é feito aqui? Eu não conheço esse negócio que vocês têm aqui tão bem. Pode me ajudar? Eu chego pedindo ajuda. Uhum. E mostro o número, né? Que é parte do meu papel, né? Na hora que eu mostro o número e que eu mostro que existe possibilidade da gente ter margens maiores, existe possibilidade da gente ter um retorno, né, sobre o investimento maior, é mais fácil de apertar para gastar menos. Na AngloGold a gente fez uma campanha de otimização. Uhum. Que é para olhar tudo, né? Não desperdiçar, e criar cada vez mais, né? Algo que já existia, mas cada vez mais ser mais intenso essa questão do cuidado com os recursos, sejam eles quais querem que forem, mesmo não só os financeiros, mas os humanos também. Não, super legal. E pensando aí, você hoje é vice-presidente de suprimentos e finanças, certo? Da América Latina, sim. Da América Latina, rua.
Como é que essas disciplinas se interfaceiam, assim? Como é que acontece esse diálogo, assim? Conta um pouquinho mais para quem está ouvindo a gente na prática, assim, o que acontece no dia a dia de uma vice-presidente de suprimentos e finanças? Olha, é intenso. É bem intenso. Eu tenho muitas reuniões, né? O dia a dia é muita reunião. Às vezes eu comento, né, com alguém, assim, alguma coisa da minha rotina e falo assim, você não trabalha não, né? Só fica em reunião, né? Reunião é trabalho. É trabalho de um líder, faz parte, né? Faz parte. É muito dinâmico, não tenho muito tempo durante o dia para fazer nada, não, é sempre muito corrido. Mas estar onde eu estou, né, sempre, né, tentar não eu estou aqui com vocês, eu não estou pensando em nada, estou pensando aqui, estar onde... Isso é uma técnica, né, uma forma, né, de estar mais presente onde é que eu esteja. Eu já tive épocas da minha vida que eu estava aqui pensando em várias outras coisas, né? E não estar nunca presente no local, né, que você precisa estar. Isso faz com que a minha rotina seja menos cansativa. Porque eu vivo o presente na hora do que está acontecendo e é mais fácil porque as soluções ficam mais claras, mais evidentes, né? Do que você está fazendo uma coisa pensando em outra, aí é mais complexo. Dá para gerenciar bem. E eu gosto muito de gente, né? Financeira que gosta de gente, né? Eu sou uma financeira diferente. Eu adoro... Por isso que você tá onde você tá. Eu adoro gente, eu adoro conversar, eu adoro, assim, me dá uma realização enorme quando eu tô com algum funcionário meu, com alguém que trabalha comigo, que eu percebo que tá crescendo, sabe? Que tá... me gratifica muito. Então, isso é muito gostoso, assim. Então, apesar de... Eu chego no final do dia cansada, mas um cansaço bom. Assim, o cansaço de ter feito, né, o necessário. E fornecedores... O impacto do custo, né, ou da despesa, né, que a gente tem com material, com equipamentos e tudo, se a gente concilia essas duas partes, né, às vezes pode pensar que suprimentos e finanças não tem muito a ver, mas tem tudo a ver. Se você comprar bem, melhora o processo produtivo todo, melhora a margem no final, beneficia o ambiente as localidades onde as pessoas estão. Então, eu vibro com essas coisas. Então, ali pensando na sua posição, né, o desenvolver a cadeia de suprimentos, comprar bem, garantir que você tem um insumo adequado, porque também é um grande custo, né, da sua operação e garante que ela flua de uma maneira mais azeitada, por assim dizer. Mas aí a vida do financeiro fica fácil, não? O suprimentos resolve antes a vida do financeiro? Tudo. O pessoal do financeiro de lá deve pensar isso, aí fala assim, o financeiro só paga depois, alguém já resolveu, alguém já tirou tudo da frente antes. Não, mas ótimo. Vou passar para um outro quadro, então, que a gente tem aqui, que é o Bibliotex. Então, a gente pede para todos os convidados trazerem uma sugestão de leitura. São livros ou que transformaram a sua carreira, ou que trouxeram insights interessantes. E como a gente tem o objetivo de trazer conteúdo curado, né? Tentar direcionar um pouquinho as pessoas que nos acompanham, a gente achou que era uma forma interessante. E, além disso, a gente está formando, né, a nossa biblioteca física, e ela vai ser doada a uma organização social indicada pelo pessoal que nos acompanha, e a gente está interessado para saber sobre o seu livro. Qual é a sua indicação? O que você trouxe para a gente hoje? Na hora que você me falou, eu não tive a menor dúvida. Então esse livro é bom mesmo. Esse é da cabeceira. Mulheres que correm com lobos. Esse livro, para mim, é o livro... Não é assim um livro, é o livro. É um livro da Clarissa. Ela é uma psicanalista junguiana que fala de arquétipos, que fala do selvagem. O selvagem dentro da mulher, do instinto, não do selvagem de guerra, de nada, mas o selvagem do instinto e da necessidade que a mulher, que ela entende, né, que a mulher precisa de voltar
ao sentimento, voltar à intuição. E ela faz isso através de contos. Então, cada capítulo é um conto, e em cada conto ela mostra o que significa os exemplos. Nossa, é fantástico. É um livro denso. Ele não é um livro que você pega assim e lê de uma vez. Cada capítulo, às vezes, é tão intenso que a gente para, né? Eu parava, falava, meu Deus, eu estou fazendo isso. Então, é um livro que promove uma autorreflexão. Total. E sim, nossa, é muito bom, gente. Mulheres que correm com lobos. Mas é um livro, porque eu acho que tem um pouco disso também, assim, a minha impressão, a minha hipótese aqui é que, de fato, assim, você tem comportamentos ou, como é que a gente pode dizer, assim, talvez seja do próprio instinto, assim, uma enormidade de tarefas ou de funções as mulheres vão fazer melhor que homens, assim, isso é inegável, né, assim, a gente vê mulheres, eu acho que o que estava faltando era isso, assim, dar espaço para elas mostrarem que elas podem ser melhor que a gente em muita coisa, como de fato são, né, e aí é isso, assim, o livro traz um pouco disso, porque são características únicas das mulheres e que elas deveriam se apropriar, porque talvez seja a grande fortaleza para elas chegarem no próximo estágio, né. É muito disso, o livro traz muito de voltar à nossa natureza, voltar à sua natureza intuitiva, voltar à sua natureza. A gente não tem que ser igual ao homem. Perfeito. Homem é bom, mulher é bom, qualquer gênero que qualquer pessoa se identifique, todos são bons. Então a gente teve uma época que, assim, imagina, o executivo não chora, né? Um homem não chora, né? Uma mulher, ela não pode ser sensível. Gente, a gente pode ser o que a gente é mesmo, e ser real e ser verdadeira, desde que você saiba, né? O que aquilo acarreta ou não. Se conhecer mais. Eu brinco que eu sou modificada geneticamente na terapia. Mas foi no gene. Assim, lá no DNA, né? Alterou a sequência genômica. Alterou. Mas isso é importante, né? Porque as mulheres, o que a gente via, né? Para elas começarem a habitar, acessarem esses ambientes que só homens estavam, elas precisavam, em alguma medida, se masculinizarem. Isso. Não estou falando de sim. visual, mas comportamento. Você não chora, você não sente, você não tem problema em casa, você não vai sair correndo para acudir seu filho, porque você precisa ter a mesma capacidade. Na verdade, você precisa mostrar muito mais, porque você já perde, né? Você já parte de um lugar de devedora, entre aspas. E aí você percebia que para a mulher se colocar naquele ambiente, ela precisava se masculinizar. Isso. E agora eu acho que a gente está vendo que não, né? Você até colocou na sua fala, o diverso é importante. As diferentes perspectivas são críticas para o sucesso e a perenidade do negócio. E as empresas estão agora... Quando a gente vai receber um convidado, né, uma empresa, a gente estuda um pouquinho. E eu entrei no site ou no LinkedIn de vocês e eu vi que vocês têm um processo seletivo agora exclusivo para mulheres. Então, acho que é isso também. A gente está ganhando mais espaço e a gente também está tentando potencializar e fazer com que a mulher chegue no mercado de trabalho e consiga crescer, né, enquanto líder. E a gente vê que a diversidade é positiva. Ela não joga contra. Não, e eu fiquei curioso, eu quero ler o livro também, que a Deise está indicando, porque também, aí falando como masculina aqui, né, falando como a versão homem, eu acho que também tem uma carga muito pesada pro público masculino para tentar se encaixar em um lugar, sabe? Assim, eu falo que assim, eu já sofri muito na minha carreira com isso de às vezes de expectativas ou de falácias ou de normas que sempre existiram e que eu tive que lutar muito, assim, eu não deixei de fazer o meu papel, não deixei os meus valores de lado, mas eu também tive que lutar contra alguns paradigmas que existiam ali de que, o homem tem que se portar dessa ou dessa forma e às vezes isso te machuca muito, né, assim, ao longo da sua trajetória, assim. Então, eu acho que também para o homem é importante essa reflexão de que você não precisa estar nessa posição de durão, etc e tal, o tempo todo,
porque talvez te leve para um lugar também não tão confortável assim, né? Então essa é a reflexão que eu faço, porque isso também é importante pra gente, assim, a gente entender que a gente não vai deixar de ser quem a gente é, mas a gente também precisa, sabe, colocar alguns limites e questionar algumas verdades absolutas também. Eu acho que pra mim fica essa lição. É para todos os gêneros. Apesar do título ser mulheres, podia ser todos os gêneros. Que corre com os lobos. É voltar à essência. É voltar à sua essência. Quanto mais próximo à sua essência a gente está, mais fácil, flui melhor. Eu super recomendo. Não, muito bom. Então, vamos encerrar, a gente começa a conversar, a gente não para. A gente quer te agradecer muito, foi um prazer, eu acho que para nós mulheres, é muito importante a representatividade, né, de mulheres nesse tipo de posição, e ver que é possível, né, que nem você comentou, eu espero que a minha carreira, a minha trajetória, eu ter chegado lá inspire e dê força para outras mulheres chegarem. Então, eu, enquanto mulher, te agradeço muito, eu acho que foi uma oportunidade incrível pra gente. Queria abrir o espaço para você deixar suas dicas, seus comentários, para quem nos escuta, nos acompanha. Eu agradeço mesmo, de coração, o convite, a oportunidade, e que eu acho que é uma coisa importante, né, não só para as mulheres, né, de uma forma geral, mas para todo mundo, é a questão assim de não deixe nada influenciar no seu desejo. Dar para o outro a oportunidade de fazer com que você não queira fazer mais o que você quer fazer é dar muito poder para outra pessoa, né? Muito poder, né? Ninguém tem esse poder, não. O poder da minha vida é meu, né? O poder das minhas decisões, ele tem que estar comigo, né? Eu posso não querer, não tem problema nenhum, né? Mas deixar que outra pessoa influencie na nossa vida, né? Deixar que críticas, deixar que obstáculos, deixar que qualquer coisa nos impeça de ir onde que a gente quer ir e chegar onde que a gente quer chegar, faz isso não. Não, muito bom. Muito bom. Então, a gente termina a nossa pauta da reunião. Muitíssimo obrigada. Para você que nos assiste, nos acompanha, por favor, ative as notificações, nos acompanhe, não perca nenhum conteúdo. A gente vai disponibilizar conteúdo rico também, né? Conteúdo detalhado, técnico, relacionado ao que a gente vem conversando. Tá na legenda do episódio, é só conferir lá que tem um link, o pessoal normalmente não vai, mas é uma página de conteúdo rico que a gente entra, assim. E aí, para quem tá buscando mais profundidade em alguns assuntos que a gente discutiu aqui, confere aqui no link aqui do episódio. E aí a gente vai ter um detalhamento, um conteúdo específico, eventualmente uma leitura, uma planilha, um diagrama, um modelo mental, algo para apoiar os praticantes mesmo nos assuntos mais técnicos que a gente abordou ao longo do episódio. Ótimo. E parabéns, viu? Obrigada. Obrigado. Bacana. Não, muito Foi um prazer e agradecemos muito aí pela sua presença. Um agradecimento especial para a Anglo Gold também, que disponibilizou aí, né? Assim, a gente sabe o quão difícil é parar uma empresa desse tamanho, de uma pessoa tão importante aí no dia a dia da empresa, mas eu acho que também ela tá fazendo um papel aqui que é super importante. Eu acho que essa maturidade enquanto empresa também, né, Deise? Assim, a empresa que reconhece que o trabalho vai para além só do sentar no escritório, participar da reunião, mas eu acho que é isso, assim, é um trabalho mais amplo, pensando no impacto maior. Então, parabéns a você e parabéns pela empresa, pela atitude, pela atitude, porque eu acho que não é o caminho trivial, assim, sabe? Muito obrigado. Obrigada, então, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.